Está começando mais um Store Talks, onde empreendedorismo vira história e histórias inspiram empreendedorismo. Eu sou o Cleito Quintino e, como vocês podem ver, estou aqui hoje sozinho, abandonado, largado na vida. Estamos começando um novo projeto, um novo espaço e novas propostas que eu tenho para vocês aqui hoje. Deixa eu me alinhar aqui. Fernando, vai me ajudando aí, cara. Deixa eu testar meu som aqui. Tá, o som não está dando tanto eco quanto estava dando na última gravação, né? Pessoal, vocês viram no Instagram que eu postei e o Felipe e o Lucas agora eles estão em um novo processo, numa nova etapa. Então, o último episódio com o Felipe e o Lucas já está no ar. Foi a nossa despedida, tem 2 horas de conteúdo falando sobre toda essa jornada que nós tivemos no Store Talks e como foi proveitoso e divertido fazer esse programa até então. A partir de agora, na 4ª temporada, eu vou trazer outros aspectos e outros elementos para o programa. Além da questão de continuar conversando com o empreendedor, eu quero também abordar outros tópicos. E aí a gente vai entrar em assuntos espinhosos, como religião, trazer debates. Eu quero pôr nessa mesa aqui um pai de santo, um pastor e um padre e ver o que acontece. Aqui no espaço novo também, eu tenho algumas outras estratégias que eu vou estar utilizando e disponibilizando para quem tem interesse em consumir o Store Talks mais de perto. Eu tô aqui com o meu roteirinho, então às vezes eu vou estar olhando para a tela porque eu preciso lembrar o que eu anotei aqui. Beleza. Vamos falar então agora de como o Store Talks começou, qual era o propósito inicial e o que eu vou manter e o que eu vou mudar. O Store Talks começou, para quem acompanha o programa, começou com o intuito de ajudar empreendedores locais com experiência de empreendedores locais a melhorar, seja a sua gestão ou a empresa como um todo. Contratação de funcionário, fazer esse network e compartilhar essas experiências para que ambas as empresas pudessem crescer. O ano passado e meados desse ano nós começamos a trazer políticos e trazer um pessoal que falava um pouco sobre mentalidade. A gente trouxe algumas profissões também diferentes, como fisioterapia, algumas escolas, alguns professores de faculdade para trazer um pouco esse fortalecimento e quem não é do mundo, quem ainda não está trabalhando, pudesse aprender como cada profissão funcionava. A gente foi abrindo o leque. A gente reduziu um pouco a política esse ano, depois das eleições, mas ainda assim tivemos alguns episódios com representantes de movimentos e políticos em si. Agora eu quero otimizar esse processo, eu quero ampliar esse horizonte. Eu quero que a Store ela consiga trazer para quem consome, seja empresário ou seja não empresários ou até mesmo empregados que pretendem empreender ou empregados que querem saber como se tornar um profissional melhor ou como se desenvolver na carreira, eu quero estar trazendo essa perspectiva mais ampla. Então, eu quero continuar trazendo empresários, continuar trazendo políticos para falar sobre a cidade, sobre a questão política, mas eu também quero expandir para a política nacional. Além disso, eu não vou estar sozinho. O Felipe e o Lucas seguiram seus caminhos, seus novos projetos, e eu não queria ficar sozinho aqui porque eu sou um pouco carente. Então, eu vou trazer pessoas e hosts e co-hosts que agreguem em diferentes áreas. Amanhã vai ao ar o episódio que eu gravei com o Luiz no final de semana. O Luiz Auli, ele é professor, ele é pai de santo, ele tem uma jornada muito ampla, agora está trabalhando como personal training, ele também é professor de inglês, já teve escola de inglês. Tem um episódio do Luiz aqui no canal, onde ele conta um pouco da escola de inglês dele. E na primeira conversa a gente falou muito sobre essa jornada dele com religião, para que vocês conheçam um pouco mais de perto. E eu e ele, nós costumamos ter esses bate-papo offline sobre filosofia, sobre reflexões do dia a dia e sobre como que as pessoas decidem o que elas decidem, o que impacta, o que é social, o que é indivíduo, o que a sociedade influencia. E a gente tem essa conversa, a gente quer trazer essa conversa para cá também. Então o Luiz ele vai estar aqui comigo falando muito sobre essa questão de religião, mas também essa questão do dia a dia. Uma outra pessoa que vai estar comigo aqui também é a Elizabeth Lessa, da Lessa Consultoria. Ela é uma especialista em RH,
e departamento pessoal. Então, ela está no dia a dia das empresas, auxiliando na contratação de funcionários, transitando com essa nova geração e os empresários de uma geração, 2 ou 3 gerações anteriores. E ela tem muito know-how e muita experiência nesse mercado. E eu acho que conversas com ela, com empresários, pode ajudar você, jovem que está entrando no mercado de trabalho, ou você que já está no mercado de trabalho, mas sente que a carreira está estagnada. Ela vai trazer muitos insights e muitos ensinamentos para que você possa, de fato, deslanchar na carreira ou até transicionar de carreira. Aí depende de cada um. Eu ainda não sei quem, para falar de política, eu vou trazer. Eu sei que o Luiz gosta bastante, a Beth nem tanto, ela gosta, mas ela é um pouco mais reservada nesse aspecto. Mas eu vou trazer pessoas, talvez o Benado, MBL, o Wilker, talvez o Leonardo do Movimento Levanta, a gente ainda está estruturando essa questão, mas eu quero trazer política para a mesa, não só a local, mas também a nacional. Eu quero trazer o pessoal para discutir política e refletir sobre isso. O empresariado também continua aqui. Então eu vou trazer empresários da cidade falando sobre as suas principais dificuldades e os principais dilemas do dia a dia. Continua na mesma pegada, para todo mundo aprender um pouco. Quero trazer também professores em geral para compartilhar conhecimento, compartilhar história e ensinamento. Acho que isso é essencial. E sempre com esse propósito de estar sempre crescendo e agregando na vida de quem acompanha o podcast. Farei alguns episódios solo com reacts. Eu vejo muita gente falando coisas sobre temas e às vezes não tem a profundidade que eu tenho, principalmente na área contábil e tributária, e é um assunto mais chato. Eu vou focar mais esses episódios para empresários que estão buscando otimizar o negócio deles, como reduzir carga tributária, como pagar menos imposto, como estar dentro da legalidade, como atender. Esse tema vai focar num nicho muito específico, mas vai estar tudo aqui dentro do canal. Também quero trazer muito sobre educação financeira. Quem acompanha os episódios sabe que a gente fala muito, a gente teve, se eu não me engano, 4 educadores financeiros ao longo dessas 3 temporadas. Eu quero trazer mais educadores financeiros. Eu estou me preparando para me tornar um educador financeiro mais completo. Iniciei 2 pós agora em neurociência aplicada à educação financeira. E eu quero trazer muito mais esse tema aqui no podcast. Tanto com convidado ou eu apresentando sozinho, falando sobre essa dinâmica. Porque, como o Felipe sempre dizia, não importa a profissão que você escolha, você sempre vai ter que lidar com dinheiro. É o único fator comum em todas as profissões. E o que eu vejo no maior caso aqui, a maior recorrência que existe com o pessoal que eu converso sobre finanças, é realmente um conhecimento muito básico que as pessoas não têm. Por exemplo, a funcionalidade de juros, como funciona o rotativo do cartão de crédito, o quanto decisões impulsivas prejudicam no longo prazo. E eu passei por um processo com o Alex da Holocis, que também já participou aqui com o programa falando sobre psicanálise. E eu identifiquei que algumas decisões que, mesmo eu tendo conhecimento técnico, eu tomava de forma emocional. Hoje, inclusive, eu tive um debate muito profundo com um colega meu sobre se nós somos seres racionais, que tomamos decisões emocionais, ou somos seres 100% emocionais, justificando racionalmente nossas decisões. E estou tendendo a acreditar na segunda opção, que somos emocionais e racionalizamos nossas decisões emocionais. Então, eu acho que essa reflexão eu quero trazer para vocês como podcast, mas eu também quero trazer através de ensinamentos práticos no dia a dia. Algumas decisões bobas que eu tive com algumas pessoas, algumas indicações bobas que eu fiz para algumas pessoas, surtiu um efeito muito, muito legal. Eu tive um feedback muito positivo de situações que a pessoa estava gastando sem saber o porquê. E em conversas avulsas, eu perguntei, por que você comprou isso? E quando a pessoa parava para pensar, ela não sabia justificar. E só de conversar com a pessoa ali 1 ou 2 horas de forma esporádica, ela me deu um feedback, Cleito, só de você ligar o alerta para esses consumos impulsivos, eu já reduzi meu consumo, assim,
50%. Deixei de comprar bobeira 50% das vezes. Quando a gente fala de dinheiro, tendemos a achar que é um assunto chato e coisa para rico, mas na verdade quem mais precisa ter esse controle, esse autocontrole é a pessoa mais pobre. É a classe que menos ganha e que acaba gastando e se endividando. Deixa eu ver aqui se tem alguém falando alguma coisa. Não? Então eu vou continuando aqui. Agora, as agendas, os dias de episódio ainda vão continuar sendo de terça e quinta, por enquanto, mas estarei soltando episódios ao longo da semana. Então, segunda vai ter episódio, terça vai ter, quarta-feira vai ter episódio, sexta-feira vai ter episódio. E eu vou tentar postar essa agenda. Tá falando, você fica fazendo sinal aí atrás, eu me confundo aqui. Eu vou tentar postar essa agenda toda segunda-feira para que vocês possam ter uma noção de quem vai estar participando. Quero uma interação maior de quem consome podcast, dando dica, por exemplo. Tem um empresário aqui no meu bairro que ele é muito interessante, ele tem uma história legal, tem uma vivência legal, tem um processo, já está aí muito tempo tentando. Comenta, seja aqui nos episódios, seja no Instagram, porque eu quero trazer essa pessoa que está mais próxima da sua realidade, para que você realmente possa aprender com ela. Vamos ver o que mais eu tenho que falar aqui para vocês, que eu quero que vocês me ajudem a divulgar. Bom, aqui no espaço que eu estou agora, eu saí do antigo estúdio, eu estou estruturando, vocês vão perceber que a decoração vai começar a aumentar, ainda não está 100% pronta. E o podcast, eu tenho encontrado um dilema no podcast com a questão de remuneração, porque isso aqui tem um custo muito alto. Né, para manter ele funcionando, fazia com o Lucas e com o Felipe, agora eu vou estar, por enquanto estou sozinho. Então o que eu bolei? No espaço que eu estou agora tem uma sala extra, é um escritório com 2 salas, uma vai ser o estúdio e a outra vai ser um escritório, vai ser um cowork que eu vou poder alugar para você que precisa de um espaço para estudar ou trabalhar e será alugado por hora. É uma forma bem pragmática de fazer uma renda para custear efetivamente o podcast. Então, se você conhece alguém que precisa de um espaço para estudo ou para trabalhar, que não tem um escritório em casa, ou se tem, precisa esporadicamente, indica a gente, que aqui vai estar aberto para a pessoa chegar e usar o período que ela precisar. Os valores eu ainda vou divulgar, ainda estou estudando qual o valor mais equilibrado entre custo-benefício. Além disso, se você quer abrir o seu CNPJ e se você mora, por exemplo, em um condomínio e tem dificuldade para abrir o seu MEI ou o seu CNPJ no seu condomínio e precisa de um endereço fiscal para registrar a sua empresa, não precisa necessariamente alugar uma sala. Entre em contato com a gente, que aqui vocês vão poder alugar o espaço e eu coloco o teu CNPJ aqui. Hoje essa modalidade é muito difundida e você tem um custo bem reduzido do que alugar uma sala exclusivamente para constituir uma empresa que às vezes você nem vai estar fisicamente nesse escritório. Então aqui o preço está bem, vou fazer um preço bem acessível realmente para fomentar que o pequeno comece. A ideia é ajudar você que está começando a ter o menor custo possível. Falei do cowork. A partir de agora também eu quero trazer uma reflexão mais profunda no quesito em aspectos do indivíduo como não só como empreendedor ou não só como empregado. Hoje a gente tem muito essa divisão, né? Eu sou empresário, eu sou empregado, mas nós estamos muito entrelaçado a nossa relação como profissional, seja empreendendo, seja como empregado, como a nossa relação espiritual ou com a nossa relação filosófica e política. A gente vive política, por mais que as pessoas, de certa forma, acreditem que política é só a política partidária, de cargos eletivos e tudo mais, mas a política está no dia a dia. E eu quero buscar trazer pessoas para fomentar essa reflexão em vocês, em quem consome o programa e também em quem esporadicamente vai receber um corte ou algum ensinamento nesse sentido. Porque todas as decisões políticas, religiosas e profissionais, elas vão se entrelaçando. Então, não somos um indivíduo unilateral. Nós ativamos, vamos dizer, personalidades distintas dependendo do ambiente,
mas uma coisa influencia a outra. E o quanto isso influencia? Essa reflexão eu quero também buscar trazer e procurar pessoas mais qualificadas para falar sobre o tema, entre psicólogos, psicanalistas, terapeutas, enfim, quero provocar cada vez mais vocês. O Store Talks, ele nasceu, a Store como empresa e depois o Store Talks nasceu com o propósito de ensinar, de agregar valor à comunidade como um todo. E eu quero fomentar isso cada vez mais. Dentro do Store Talks eu quero trazer alguns cursos e daqui a pouco eu vou falar sobre o primeiro projeto que vai estar saindo. Ô Fê, você fica digitando aí, acho que você está falando comigo. O Fernando está aqui quebrando um galho. Não tem como vocês falarem um oi pro Fernando, mas depois eu posto uma foto com ele para vocês conhecerem o Fernando. Ou não. Deixa eu ver aqui o que mais que eu tenho que passar para vocês. É isso. Bom, falei do cowork, falei desses novos temas. E agora eu vou falar do primeiro curso de educação financeira que eu estou montando aqui no espaço do Store Talks, tá? O espaço aqui são 2 salas, então uma sala eu vou usar para ministrar um curso sobre educação financeira. Eu vou abrir inscrição, vai estar o link aqui na descrição também para você se inscrever. É um curso de 2 meses, são 8 encontros, serão às segundas-feiras, deixa eu só confirmar a data aqui. Cadê? Isso, será. A primeira turma vai começar agora, tá apertado o espaço aí, mas acho que dá tempo de todo mundo se inscrever. Dia 1º de dezembro começa a primeira turma. Serão 4 encontros, mas a gente vai ter aí Natal e Ano Novo, então provavelmente o pessoal vai dar uma saída e eu vou eliminar 2 aulas em dezembro, então vão ser 2 em dezembro, 4 aulas em janeiro e mais 2 aulas em fevereiro. E aí encerra essa primeira turma. O propósito desse curso é fazer com que as pessoas enxerguem dinheiro além da questão monetária, que elas consigam refletir por que elas gastam e como elas gastam. Vou trazer muitos insights que eu estou tendo na pós-graduação e vou compartilhar esse conhecimento para que possa otimizar. Eu encontrei algumas pessoas no círculo de amigos que não ganham necessariamente mal, tem um salário até que razoavelmente legal, mas tem a percepção de que trabalham e não sobra dinheiro. É a famosa frase, sobrou mês no fim do salário. E quando você vai olhar para número, o dinheiro entra. O problema não está necessariamente em quanto se ganha, está em como se gasta. E alguns conhecimentos que eu estou absorvendo nesse processo e ao longo da minha experiência como profissional contábil ajudam a pessoa a ter essa reflexão e entender melhor esse processo. Deixa eu ver aqui. Bom, algumas analogias que a gente tem nesse curso, por exemplo, quando você pega um carro para ir de um ponto A a um ponto B, hoje a gente tem o Waze e tem o Google Maps, e isso otimiza muito a nossa rota. A gente sabe onde a gente quer chegar e a inteligência artificial ali do sistema já calcula a melhor rota com o menor trânsito. Educação financeira é mais ou menos isso, tá? Trazer um conhecimento para as pessoas de refletir antes de gastar aonde elas querem chegar. Não só naquele mês com o salário do mês, mas também no longo prazo. O que eu quero ter ao longo de, sei lá, ao longo da minha vida? Como eu vou me aposentar? Eu vou depender de INSS? Eu tenho... onde eu estou investindo? Onde eu estou colocando meu dinheiro hoje? Qual carreira que fica mais adequada, que paga mais? Qual carreira que paga algo que eu almejo de consumo? Quanto eu necessito para consumir, ter uma vida confortável dentro das minhas aspirações? Cada um tem a sua, né? Então eu preciso colocar essa reflexão para os alunos para que, sei lá, possa aliviar um pouco essa dor de sentir que trabalha e não sobra dinheiro. Esse curso, eu vou postar depois os valores.
mas é um curso bem acessível. Eu estou pensando num preço bem enxuto para realmente colocar esse conhecimento para um primeiro público e sentir o resultado disso. Só que eu tenho uma limitação de espaço. A escola aqui, a sala é pequena, então eu só vou conseguir abrir 10 vagas nesse primeiro momento para começar a fazer esse curso e essa primeira turma. Então eu preciso ter o feedback, eu vou postar no Instagram também as datas e como faz para se inscrever. E dessa forma a gente monta essa primeira turma e sente o resultado, sente como que foi a aceitação. Se o resultado for satisfatório, a gente continua abrindo novas turmas e depois futuramente a gente pensa até em expandir essa questão. Falando de público-alvo para esse curso, é aquela pessoa que não tem uma noção clara de quanto ganha ou quanto gasta e do porquê não sobra dinheiro na conta dela. Eu sei que quando a gente fala de idade, o meu preconceito diz que é um jovem ali de 18 a 25 anos que tem mais dificuldade, porque às vezes não tem esse ensinamento em casa. Mas eu já conheci alguns adultos que também têm essa dificuldade. Então não vai ter uma limitação propriamente dita de público-alvo, mas o foco inicial é realmente para o jovem adulto, de 18 a 25, começando ali a jornada, começando a receber salário, para que ele possa entender como funciona a dinâmica do dinheiro no seu dia a dia. Eu também acredito que a educação financeira ela impacta positivamente no dia a dia do profissional. Por isso que eu falo do jovem, porque hoje eu tenho uma reclamação muito grande aqui no podcast, quem acompanha, e eu que fiquei aqui todos os episódios, a maioria dos empresários reclamam da questão da qualificação da mão de obra. E essa qualificação também passa em saber lidar com o dinheiro. Porque tem muito jovem que acha que ganha pouco ou acha que merece um salário maior, quando na verdade o que está desalinhado é seu padrão de consumo. Eu não acho que as pessoas têm que se conformar com o pouco salário ou salário de entrada. Mas eu acho que está tendo uma ansiedade muito grande dos jovens nesse sentido, de achar que ganha pouco, quando na verdade ele ainda nem está qualificado. E eu acredito que isso vai melhorar a mão de obra como um todo, quando a pessoa souber lidar melhor com o dinheiro e souber para onde quer ir. Porque aí ela vai gastar de forma mais consciente e pensando num crescimento de carreira, se ela continua na empresa ou se ela troca de trabalho ou de profissão e tudo mais. Bom, acho que é isso. É isso. É um episódio bem curto hoje que eu precisava colocar no ar, dizendo que o Store Talks continua. Ele continua com o mesmo propósito inicial de educar, de ajudar, de agregar valor às pessoas, tanto empreendedores quanto empregados. Mas eu quero ir além no debate, na questão de sociedade mesmo. Como as decisões individuais afetam o coletivo e como a gente pode melhorar essa reflexão um por um. Eu acho que a mudança ela é coletiva, mas ela parte do indivíduo primeiramente. Então a gente precisa melhorar o raciocínio e a reflexão de uma galera aí. Eu espero poder contribuir com esse processo. Um outro aspecto que eu deixei anotado aqui, eu acabei esquecendo de falar. Eu quero promover debates sobre ideias aqui no Store Talks também. Então eu vou trazer políticos de vertentes distintas para colocar o pessoal de Piracicaba falando sobre isso. Aqui em Piracicaba tem muita gente boa e eu acredito que a gente possa agregar valor no debate do município com essas pessoas, fazendo reflexões mais profundas além do discurso simplista de direita e esquerda ou Lula ou PT, ou Lula ou Bolsonaro. A gente fica nessa dicotomia e o processo é mais amplo. Então eu tenho conversado com muitos amigos que são, vamos dizer assim, bolsonaristas, e quando você vai para o dia a dia, ele não é o fascista que se pinta, não pintado pela esquerda, assim como petistas, quando você conversa no privado, ali além da rede social, além da gritaria do discurso, você vê muito petista que não é ladrão. As pessoas simplificam o discurso e eu quero trazer essas pessoas mais próximas da realidade para ter essa conversa. Nos grandes players da política é muito fácil criticar daqui, mas quando é no tete a tete,
naquela pessoa próxima, a conversa é um pouco diferente. E a gente vê que as ideias, o propósito de destino, todos querem mais ou menos a mesma coisa. O que diverge é um pouco do caminho que será tomado. E eu quero provocar isso aqui na cidade também. E é isso. Por hoje é só. É um episódio bem curtinho. Não trouxe muito mais que isso para falar para vocês hoje. E eu espero que quem acompanha o podcast continue acompanhando com essa nova dinâmica e que eu possa, de fato, agregar valor para todo mundo que acompanha. É isso aí. Semana que vem tem mais. Na verdade, amanhã tem mais.